Você se considera um discípulo de Jesus? No Evangelho de Mateus, nós temos a seguinte narrativa, no capítulo 5, versículo 1 e 2, que é a introdução do Sermão do Monte, um ensino prático para a vida dos discípulos. Nós lemos assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Olha, há uma diferença entre as multidões e os discípulos de Jesus. São dois grupos específicos nessa narrativa. As multidões acompanham a Jesus, seguem a Jesus. Jesus as percebe, dá atenção a elas, mas Jesus ensina os discípulos. As multidões acompanham Jesus por causa das curas de doenças e enfermidades entre o povo, conforme narrado no capítulo 4, verso 23, texto que antecede o Sermão do Monte. As multidões estão ali, mas quando Jesus se assenta para ensinar, como o Evangelho sugere, como se assentasse, é a ideia de que Jesus teve a postura de um rabi, a postura de quem vai transmitir ensinamento, sabedoria. Quando Jesus faz isso, e ele o faz, porque Jesus prioriza o ensino de vida, quando ele faz, os discípulos se aproximam. Tenha atitudes de discípulo. Se você ama Jesus, se você admira Jesus, se você deseja suas bênçãos, você precisa aprender com ele. Conforme no mesmo evangelho, Mateus capítulo 11, verso 29, Jesus diz: aprendei de mim e achareis descanso para a vossa alma. Os discípulos se aproximam para aprender com ele. Olha, o Sermão do Monte tem várias aplicações práticas para a vida dos seguidores de Jesus. E quando eles ouvem estes ensinamentos, eles ficam maravilhados pela autoridade de Cristo. Tenha atitudes que te levem a aproximar cada vez mais dos ensinos de Jesus. E olha, estes ensinamentos eram dados para a igreja, para os discípulos. Por isso, Martyn Lloyd-Jones, um pastor puritano, ao fazer uma série de estudos sobre o Sermão do Monte, este livro é da editora Fiel e eu recomendo, ele explica assim sobre a exclusividade dos ensinos do Sermão do Monte e de como Jesus priorizava os discípulos, a comunidade dos que ele salvou, redimiu, chamou para si. Olha o que Lloyd-Jones diz a respeito disso. De Sartre, jamais discuto sobre qualquer injunção particular do Sermão do Monte com alguma pessoa, enquanto não estou perfeitamente cônscio e convencido de que essa pessoa é crente. É um erro pedir de quem ainda não é crente que tente viver ou pôr em prática os preceitos do Sermão do Monte. Esperar conduta cristã da parte de alguém que ainda não nasceu do alto é heresia. Os apelos do Evangelho em termos de conduta, princípios éticos e moralidade sempre estão alicerçados sobre o pressuposto que as pessoas a quem estes mandamentos foram dirigidos devem ser pessoas regeneradas. Pois bem, essas pessoas são os discípulos de Jesus. Sim, é para eles que Jesus ensina. Por isso, tenha atitudes de discípulo, um coração ensinável. Que Deus te leve sempre aos pés de Jesus para aprender com o Mestre. Que Deus te abençoe.